assim, ó, quando nós usamos a segunda condicional. When we use the second conditional. Quando você está imaginando uma situação. When you are imagining a situation. Ok? Somente. Na 52. E o presente perfeito, quando nós usamos? In the present perfect. When we use. Quando você está conversando sobre experiências, ou que você iniciou uma coisa no passado e continua fazendo. When you are talking about experience, and you started to do something, and you keep it doing. Okay? Na aula 50, voz passiva e voz ativa. Voz passiva nós falamos voz ativa nós falamos no presente, dando foco no objeto. Passiva, voz ativa, foco na pessoa. Voz passiva, foco no objeto. Por exemplo, ó, Brazilians like samba. Active voice. The samba is very appreciated by the Brazilians. Passive. Ok? Então é só você responder assim, ó. Passive and active voice. We use active to put focus in the person. Passive to put focus in the agent or the object. Okay. Na 55, eu vou perguntar o que é phrasal verb. Então, phrasal verb é um verbo seguido de uma preposição que muda totalmente o significado. Por exemplo, move, mexer, né, se movimentar. Move in, morar junto. Então, você só vai falar isso, ó. What is phrasal verb? Aí o aluno tem que falar. Phrasal verb is a verb followed by a preposition changing the meaning. Ok? Na 56 eu vou só perguntar para você explicar uma dessas duas palavras, ou penalty ou obliged. Se eu perguntar, explain a penalty. Aí é, money you have to pay if you break the rules. Dinheiro que você tem que pagar se você quebrar as regras. And obliged, when you have to do something, there is no choice. Não tem escolha. Ok? Só isso. A 57, reservation. Aí você vai ter que explicar. Explain reservation. When you ask a hotel or a restaurant to keep your table for you. Só isso. Vamos para 58. Eu vou um pouco e você tem que explicar outra forma de usar o like. Lembra, o like é usado como verbo. Então, se você usa o like como descrição, aí você tem que explicar nessa situação. Por exemplo, eu vou falar assim, ó, explain the like as a description. Aí você fala, we use the like as a description when we put them in a preposition. For example, what's the weather like? Como está o tempo? Ok? Então, ó, entendeu como tem que falar? Vou repetir. Like. We can use like as a verb and as a preposition. When we use a like as a preposition, you gotta describe. Só isso. Na 59. Eu vou falar assim para você. Quando você está planejando a sua vida, que palavras você usa? Só isso. When you are planning your life, which words do you use? As soon as possible, when I finish, before, after, while, until, ok? Depois na sessão. Let's go. 61. Então, eu vou perguntar assim na 61. Quando você está conversando sobre preço, ok? Aí
Qual palavra que nós usamos para fechar, para um acordo? Né? When you are talking about the price, which word we use for agreement? Aí você fala deal. We use the word deal. For example, we closed the deal. Só isso. Na 62, você vai ter que explicar about, for and from. When we use about, for and from, we use about when you are excited, happy, worried, angry. For good things, bad things, easy things. And from, we use from to make a comparison. Ok. Na 63, muito fácil também. Você vai explicar what, which, how much and how about. We use what for information, which when we have several options, how much to ask about price, and how about to give a suggestion. Só isso. Na 64, você vai explicar modal verbs. May, might, can, could and should. Só que, apesar de serem muitos, você vai fazer uma explicação somente. Entendeu? Por exemplo, assim, when we use modal verbs, we use modal verbs to talk about advances, obligations, something is possible, or to be polite. Só isso. Ok? Na 65, quando nós usamos o such. When we use the such, we use the such to make a comparison. For example, he's such a gentleman. Oh, she's such a funny girl. Ok? Eu vou perguntar exatamente assim. Imperative. Explain. Aí, para dar ordens, comandos. To give orders. Commands. Quando você exige. When you demand. Ok. Na 68, nós vemos aí expressions. Ok? Então, ó. Eu vou perguntar uma dessas. Por exemplo, what mean I have a goal? Quando você quer começar alguma coisa. When you wanna start something. Ok? Se eu falar assim, ó, what mean catch my drift? Did you understand? Did you understand me? Você me entendeu? É isso que significa. Ok? Tree in the water. Quando você está falhando. When you are failing. It's out of my depth. Está fora do meu alcance, ó. It's out of my depth. Aí você vai falar, quando é muito difícil. When something is hard. Ok? Mas eu vou perguntar uma delas. Lembrando que, se você não souber responder, eu vou ajudar na resposta, porque isso aqui é um preparatório para começar o avançado. Let's go. Na 69, what is the difference between direct and indirect speech? Então, ó, você vai falar só assim, ó. Direct is exact words. Indirect reports the speaker's meaning. Relata o que o falante explicou. Então, por exemplo, só para vocês saberem, não vai precisar falar isso no teste. Mas voz direta, por exemplo, Julia is beautiful. Isso foi direto. Eu falei. Agora, se alguém chegar para a Julia e falar Robson said you were beautiful. Isso foi voz indireta. Ok? Então, repetindo, eu vou falar direct and indirect. Direct, exact words. Indirect, when you report the speaker's meaning. Okay. E na última agora, quando você está fazendo comparações, certo? Aí, ó, eu vou perguntar assim, explain regular and irregular verb. Explica regular and irregular adjective. Verbo regular e irregular não, adjetivo. Aí você vai ter que explicar. Regular adjective. Change just. Sorry. Change just
In the final, puts ER. Verbo regular, adjetivo regular, só muda o final, colocando ER. And irregular. Irregular, change all the spell. Muda toda a soletração. Ok? Terminamos o nosso review.